Salmo 111 é o nosso texto. Assim como quinta-feira passada, trabalhamos com 2 salmos casados, foi o 42 e o 43, hoje também. É o 111 como texto principal, mas estaremos assim, de rabo de olho, olhando para o salmo de número 112. No 111, uma primeira vista, assim, parece mais uma oração genérica, como muitos outros salmos aparentemente são, né? Uma oração de louvor, mas tem mais dentro dele do que a gente pode observar numa primeira vista. E uma das coisas que a gente poderia observar no detalhe é essa conexão do Salmo 111 com o 112. Eles parecem que estão casados, são parecidos. Ambos têm 10 versículos e há um link fascinante entre eles. O Salmo 111 descreve um Deus maravilhoso, um Deus que age, Deus em ação. E no Salmo 112 é uma pessoa, é uma vida maravilhosa, é um ser humano vivendo uma vida feliz. O link é evidente. No versículo 3, olhem só, diz no versículo 3 que a justiça de Deus permanece para sempre. No versículo 3 do 112, diz que a justiça das pessoas que estão com Deus permanece para sempre. Outro link, versículo 8 e 9 do 111, falam que os preceitos de Deus são eternos, estáveis para sempre. No 8 e no 9 do 112, diz que o povo de Deus, o coração de um crente é estável, é firme. Para se ter a vida do Salmo 112, precisamos do Deus do Salmo 111. Esse é o link. Eles estão conectados, não podem ser separados. O Deus verdadeiro do Salmo 111 leva uma vida de qualidade do Salmo 112. Vamos tentar juntar hoje eles aqui. Vou tentar aqui trabalhar com uma fórmula matemática, com uma equação. O Deus do Salmo 111, a vida do Salmo 112. Como o acesso ao Deus do Salmo 111 me dá a vida do Salmo 112. Vamos começar com o Salmo 111, que nos fala de Deus, o Deus do Salmo 111. E primeiro de tudo, já na abertura desse salmo, se você tiver aí com o texto, vai dizer assim, versículo 2: grandes são as obras do Senhor, considerada por todos os que se alegram por causa delas. Palavra aqui para obras em hebraico é uma palavra que normalmente se refere aos céus, à terra, às estrelas, à criação de Deus. Alguns laboratórios de ciência de grandes universidades do mundo têm ou já tiveram no passado esse versículo desenhado em suas portas. Como são grandes e belas as obras de Deus. Se você é um cristão, se você é um cientista, você está fazendo uma pesquisa, o que você está fazendo na sua pesquisa? Você não está apenas desvendando fórmulas matemáticas, mecânicas, o código de DNA. Você está fazendo mais que isso. Você está ponderando, manuseando o trabalho de um artista. Estamos estudando as obras de Deus. Todos os cientistas, na verdade, quer eles reconheçam, quer não, estão fazendo isso. Deus é um criador. E nós lembramos nessa semana, em nosso estudo diário, revisitando o credo, né? Martinho Lutero vai dizer que ele criou tudo e ainda sustenta. No versículo 4 do 111, além de criador, nos diz que esse Deus é redentor. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, ele é compassivo, ele é bondoso. E aqui essas maravilhas têm a ver com as obras de salvação, e provavelmente o Salmo está lembrando as obras de salvação do passado, e aí certamente se destaca a obra de salvação de Deus lá do povo,
quando saiu do Egito, as maravilhas que Deus fez para tirar o povo da escravidão lá no Êxodo, né? O maná no deserto, como conquistaram depois a terra prometida. A gente conhece bem essa história. Eles eram escravos, eles não tinham nenhuma tecnologia para um enfrentamento com o Império Egípcio, não tinham armamento, não tinham carruagens, mas Deus sobrenaturalmente os habilitou a vencê-los. E aí no versículo 9 diz ainda sobre redenção: Deus enviou o seu povo redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. E os batismos de hoje fazem parte disso. Redenção e libertação e criação. O que o Salmo está nos chamando a atenção, gente? Ele está nos chamando a atenção para o fato de que Deus não é um Deus longe, no espaço e no tempo. Um Deus que a gente precisa se esforçar para atrair sua atenção. Ei, tem alguém em cima? Tem alguém aí me escutando? Que a gente talvez precise se esforçar para atrair sua atenção com a realização de rituais e de sacrifícios. Não. O Deus do Salmo 111 providencia redenção. E Ele até mesmo permite que as pessoas se deem conta do que Ele está fazendo. Em outras palavras, Ele é um Deus de ação, um Deus poderoso e ao mesmo tempo envolvido. É um Deus que está planejando coisas, é um Deus que está executando coisas, é um Deus que revela, que fala, que comanda, criação, redenção, ação. Deus está em movimento. Na filosofia, nós diríamos que Deus é transcendente e imanente. Transcendente porque é bem diferente, Ele é sobrenatural, Ele é outro, Ele não é um de nós. Mas imanente porque Ele está perto. Se alguém quiser estudar um pouquinho mais sobre isso, deixo aqui uma sugestão de livro, não vou entrar muito agora, por isso podem ler depois, um filósofo e teólogo do século XIII, São Boaventura, refletiu sobre a imanência e a transcendência de Deus. Ou seja, Deus, por um lado, no Salmo 111, Ele é completamente todo-poderoso, mas não é remoto. Ele é, ao mesmo tempo, radicalmente próximo. Atento ao mundo e, muito especialmente, atento àqueles que estão, como Leonan e como Plínio e como cada um de nós aqui, os que estão já em aliança com Ele. Não sei se vocês já pensaram nas implicações disso, na diferença que isso faz muita. Na antiguidade, os povos, todos os povos, sempre acreditaram em Deus. A arqueologia prova isso, e a literatura antiga prova isso. Só que eram deuses diferentes, se pararmos para pensar, né? Eram deuses que até tinham transcendência, algum tipo de transcendência, mas era uma transcendência limitada, porque normalmente adoravam deuses que eram forças da natureza, era uma extensão desse mundo aqui. Né? Eram deuses locais. Até Zeus se enganava. Poderoso, sim, mas ele também poderia ser passado para trás por outros deuses ou até por seres humanos. O Deus da Bíblia é diferente. É diferente de qualquer outro Deus, de qualquer outra cultura antiga. Hoje em dia, o problema é outro. E Charles Taylor, que é um sociólogo, nos ensina a pensar sobre isso. Ele escreveu um livro chamado A Era Secular. Um livro muito respeitado na academia. Ele analisa o que é isso que a gente diz hoje, a secularidade ou secularismo. O que é ser secular? Como aconteceu esse fenômeno? E uma das coisas que ele fala é que ser secular não significa necessariamente que as pessoas não acreditam mais em deuses. Ser secular não é não acreditar em Deus. Porque as pessoas, diz ele, as estatísticas dizem, seguem acreditando. As pesquisas mostram. Ser secular é não acreditar em Deus do jeito que se acreditava antes. E aí ele fala o que na filosofia é chamado de deísmo. Já ouviram falar deísmo? Muito popular entre as elites intelectuais. O que diz o deísmo? O deísmo diz assim, tem Deus, Deus existe, Deus criou, mas Ele não interfere.
Ele criou o mundo do jeito que um relojoeiro constrói um relógio mecânico. Se o relógio é bom, ele vai funcionar por conta, sozinho. O deísmo é isso. Deus criou, mas o mundo funciona hoje automaticamente. Deus deixa o mundo, sua criação, nas nossas mãos, para que nós, nossas instituições humanas, compreenda esse mundo por nossa conta e o torne melhor, conforme nos parecer. Ou seja, há transcendência, tem Deus, mas não há imanência, porque é um Deus que está em algum lugar fazendo alguma coisa melhor do que se importar com a gente. Temos um Deus que criou tudo, mas não está mais aqui. Apertem os cintos, o piloto sumiu, né? O que o Charles Taylor está nos dizendo é que, em nossa época, a tentação é ter um Deus transcendente, mas não imanente. E a diferença é gigante, se vocês pararem para pensar. Porque ter um Deus grande, mas longe, é ter uma visão rasa de Deus. É um Deus remoto, mas não é um Deus que nós somos chamados a depender dele. Nós somos chamados a obedecê-lo a cada instante de nossa vida. Na visão tradicional, a gente existe para Deus a cada minuto. Mas nesta visão contemporânea, que afetou a muitos, talvez até alguns de nós, Deus existe para nosso benefício. O Deus do Salmo 111 não é o Deus que a nossa geração está se relacionando. Mas também não é aquele Deus da antiguidade, que é meramente uma força da natureza, que era alguém quase como um ser humano melhorado. O Deus do Salmo 111, por favor, vejam isso, é um Deus diferente. Muito bem, e a vida do Salmo 112, a gente não leu aqui no culto hoje, mas a gente pode ler depois. Eu mencionei na introdução, o que você pensa sobre Deus vai afetar a tua vida, a vida que você leva. Não tem como não afetar. E o último versículo do Salmo 111 é um link para isso, porque lá vai dizer assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, o que você crê ou pensa de Deus tem a ver com sabedoria prática, com vida. O temor do Senhor, ele já apareceu aqui na nossa igreja recentemente em nossos estudos, quando estávamos falando sobre os 10 mandamentos, porque Martinho Lutero coloca lá em cada mandamento, né? Lembram? Devemos temer e amar. E algumas pessoas que não conhecem a nossa igreja, ou de repente não estão acostumadas com essa linguagem, ficam assim, como assim, pastor? Preciso temer a Deus? Que negócio é esse? Né? A Bíblia fala de temer a Deus é algo positivo. É por isso que é bom lembrar rapidamente o que significa isso. Tem a ver com absorver o Deus do Salmo 111, que não é um Deus menor da antiguidade, que não é uma mera força da natureza, e não é um Deus ralo da modernidade. Reconhecer a Deus como Ele é, no mistério que Ele é, na potência que Ele é, como Ele se revela para nós. Aí começa o temor a Deus. Temor a Deus não é colocar a Deus numa caixa, uma caixa para eu compreender, uma caixa para eu cuidar, uma caixa para eu manipular. Temor ao Senhor tem a ver com maravilhamento, com estar extasiado, existencialmente extasiado com esse Deus. Teólogos vão falar que é diferente você conhecer sobre Deus e conhecê-lo. E conhecer a Ele. Não vou entrar muito nessa questão do temor ao Senhor, mas se vocês quiserem dar uma olhada, ano passado a gente estudou isso com mais profundidade aqui na igreja, em uma das mensagens, e vale muito a pena, a gente não se feche para essa ideia. Tiago vai dizer assim, você acha que é suficiente acreditar sobre Deus? Acreditar nas doutrinas? Ter um conhecimento meramente intelectual? Ou um conhecimento meramente litúrgico, ritualístico de Deus? Tiago vai dizer, isso aí não é suficiente.
É necessário o zelo, é necessário o respeito, é necessário a submissão a esse Deus. Né? Tiago diz, você quer que Deus existe? Grande coisa, não serve de nada. Até os demônios creem e tremem. E onde é que eles estão? Temor do Senhor, princípio da sabedoria. Temor do Senhor, conhecê-lo pessoalmente, com cada fibra do teu corpo, do teu intelecto. Conectar cada parte de quem você é com esse Deus. Isso é sabedoria prática para a vida. Na medida que você compreende quem Deus é, você também vai compreender como a vida funciona. Se temos um Deus duro demais, mas não amoroso, ou se temos um Deus todo amor, mas que não é santo, se você tem um Deus transcendente, mas não é imanente, ou você tem um Deus imanente, mas que não é transcendente, isso vai afetar como você vive a sua vida e o tipo de vida que você vai ter. E qual é, pastor Tardelli, a vida que o Salmo 112 propõe? A gente não leu o Salmo 112, então eu vou resumir aqui com alguns versículos do Salmo 112. Vamos ler junto? Bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Na sua casa prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é bondoso, compassivo e justo. Feliz aquele que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece. Me permitam estruturar essa maravilha de vida aqui. Primeiro de tudo, tem uma vida aqui relacionalmente saudável. É uma vida que a família desse cara aqui está fortalecida. As relações que ele tem com as pessoas são fortes. Se estabelecem de gerações em gerações. Segundo, a vida dessas pessoas é de alta generosidade. São vidas de caridade. Viram? Dá aos pobres, empresta sem juros. Vocês viram? Se preocupa em ajudar o outro, o que está necessitado. Né? Terceiro, são pessoas também de alta integridade e coerência. Se preocupam pelo que fazem, de combinar o que dizem, o que pregam com as suas ações. Têm caráter, são pessoas com decências, que se importam com as coisas corretas e buscam viver de uma forma correta. E por último, o que é interessantíssimo, né? Diz assim, até nas trevas nasce luz. Ou seja, são pessoas com uma grande capacidade de lidar com sofrimento. Que vida é essa, gente? Como é que a gente consegue uma vida que coloca tudo isso no cesto? Generosidade, integridade, família e relacionamentos frutíferos, bonitos, e ainda por cima a capacidade de lidar com más notícias, sem chacoalhar, sem se despedaçar, sem adoecer. Minha conclusão é uma tentativa de responder essa resposta. Como eu acesso o Deus do Salmo 111 para então ter essa vida do Salmo 112. Eu vou destacar 3 pontos que para mim são importantes, práticos para a gente. Primeiro, a nossa tentação da nossa geração é ter o Deus lá longe, né? E que, de certa forma, fez tudo e deixou para mim botar para funcionar. É um Deus que existe para o meu prazer, para o meu benefício. Essa é a tentação. E eu digo que o primeiro ponto é a gente resistir a ela. Reconhecer que essa é a armadilha de Satanás para a nossa época, para a gente. Charles Taylor vai dizer que essa é a armadilha de ter um Deus ralo. Ele é um Deus transcendente, mas não imanente. Ele existe por nosso benefício. Pergunto, é assim que vocês enxergam a Deus? Ou então,
Talvez você não enxergue assim, mas na prática é assim que você vive. Na cabeça você tem um Deus diferente, mas como você vive, você na verdade está vivendo como se ele fosse assim. É essa mentira que Satanás está sussurrando nos teus ouvidos. Deus existe para te fazer feliz. Pior que tem coaches cristãos que estão dizendo bobagens do tipo, somos o ponto fraco de Deus. Deus me criou para me fazer feliz. Gente, repreenda, isso está amarrado, como diz o pentecostal. O que diz João Batista? Importa que ele cresça e eu diminua. Ponto fraco de Deus? Não caia nessa. Se quiser saber mais sobre isso, sugiro um vídeo do pastor Augusto Nicodemos. Christian Smith, outro sociólogo americano, estuda as crenças religiosas, especialmente dos jovens adultos, e ele chegou à conclusão que a maioria hoje pode ser considerada deísta na prática, mesmo nem sem saber o que significa essa palavra. Creem que existe um Deus, mas não acham que precisam dar qualquer tipo de satisfação para ele. Creem que existe um Deus, mas na verdade cobram que esse Deus lhes dê satisfação. Invertem os papéis. Coelhinho da Páscoa, que trazes para mim dinheiro, massagens no ego e prosperidade, e assim. Esta visão não é de Deus. Ela é chamada deísmo moralista terapêutico. Muito tentadora, porque faz massagens no nosso ego com autoestima que clama para alguém nos elogiar. Só não é de Deus. Deus basicamente existe para o meu benefício. Se eu tiver uma vida mais ou menos, se eu não for um vilão no meu país, se eu viver uma vida, na média, eu mereço uma vida boa, Deus tem que me dar alguma coisa. Esta visão, além de ser uma afronta ao primeiro mandamento, porque você se coloca no lugar de Deus, esta visão, meus irmãos e minhas irmãs, não funciona. Não funciona na vida prática. Se nós cremos que nós existimos para Deus, para a glória de Deus, então, quando vem um sofrimento na minha vida, eu consigo lidar com ele. Porque nós damos a Deus a prerrogativa de ser quem Ele é. Aí, quando vem o sofrimento, eu choro, eu me entristeço, eu clamo, eu até questiono Deus. Por que, Senhor? Por que, Senhor? A gente lamenta como Jó. Mas em algum momento, no final das contas, entendendo ou não entendendo, a gente confia. Se for preciso passar por isso, se eu tiver que carregar essa cruz, se eu puder servir o meu próximo e ao próprio Deus com essa crise, através desse sofrimento, eu aceito. Porque eu estou vivendo para Deus, não o contrário. Só que se a gente cair na tentação de pensar que o significado maior da vida não é servir a Deus, mas ser feliz, pensar que Deus existe para o meu benefício, quando o sofrimento vier, ele vai destruir o significado da minha vida, vai me dizimar, vai me fazer desencantar de tudo, de perder a esperança. Primeira coisa, gente, resista a essa visão moderna ou pós-moderna de fazer Deus uma marionete. Resista à tentação de ter uma relação rala com Deus, uma relação que não enxergue Ele transcendente, apenas imanente, que não o teme, que não treme de joelhos. Resista e tenha seu coração firme, diz o Salmo 111, inabalável, senão notícias ruins, quando chegarem para você, vão acabar com você. É muito tentador ter um Deus a teu bel prazer, achar que Deus é um pet da gente, sabe? Mas além de ser um pecado terrível, não funciona, não vai dar para vocês a vida que vocês tanto querem e precisam. Segunda coisa conectada a essa: obedeça os preceitos de Deus. Versículo 10, que é a chave dos dois salmos. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, já falamos disso. Revelam prudência a todos os que praticam. Os preceitos de Deus são as leis de Deus, são os mandamentos de Deus. O versículo 7 diz que esses mandamentos são estabelecidos para sempre.
são certos, não mudam conforme as épocas. E são fiéis também, são dignos de confiança, são verdadeiros. Gente, Deus criou o mundo, Ele sabe como funciona. Deus criou vocês. Ele sabe como vocês funcionam melhor que vocês mesmos. Deus nos criou, Ele sabe o que nos dignifica e o que nos desenvolve. Os mandamentos de Deus são sim um limite, mas não são um limite que nos priva de prazeres ou de felicidade. Priva do que é mal para a gente e para o próximo. São limites que nos protegem, gente. Pense sobre isso. Quando a gente viola os mandamentos, pode parecer, né, numa primeira vista, que nós estamos indo contra a raiz do universo. Contra a raiz da nossa própria alma, a essência das coisas. Por isso que James Blunt, que eu citei no começo, né, num outro contexto, é verdade, ele canta algo nesse estilo, né? Give me reason, não give me choice. Porque se você me der escolha, eu vou cair de novo, de novo, de novo. I'll make the same mistakes again and again. Me dá razão, me dê mandamento, James Blunt está cantando. Me dê uma bússola, me dê uma orientação. Porque se você me der opções, infelizmente, o pecado dentro de mim vai fazer eu errar e errar de novo e de novo e de novo. Dá um exemplo, Deus diz para a gente, santifiquem o dia do descanso. A gente diz, não, posso trabalhar, posso passar o fim de semana inteiro me divertindo, não preciso descansar, nem meu corpo, nem minha alma. Não preciso dedicar um tempo a Deus. Quanto tempo a gente aguenta desse jeito, saudáveis, sem uma crise, sem um burnout? Deus deu o mandamento para nos proteger, para nos fazer seguir felizes e mais plenos por mais tempo. Deus sabe das coisas. Deus diz, não dirás falso testemunho. Por quê? Porque Ele sabe que a nossa língua pode ferir pessoas. O nosso veneno das nossas palavras podem destruir relações. Deus sabe das coisas, gente. E por aí vai. Todos os mandamentos de Deus, todos os preceitos são retos e nos protegem. A gente pode guardar rancor por um tempo, a gente pode viver romances por um tempo, mas com o passar do tempo a conta chega, somos atropelados por uma vida sem essa razão, sem essa bússola. Só que quando nós obedecemos os preceitos de Deus, quando não brincamos de seguir a Deus, mas nos orientamos nossas decisões por Ele, cada canto da nossa vida por Ele, estamos construindo um projeto de vida em cima de um alicerce firme que vai aguentar o tempo e as crises. E talvez por último, gente, mais importante de tudo, confie na graça da aliança. O Salmo 111 diz que Deus enviou ao seu povo redenção. Estabeleceu para sempre sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. A aliança, tema muito presente na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento. A aliança é um pacto solene, vinculativo, íntimo e pessoal. Duas partes entravam em aliança, faziam votos, se comprometiam, fidelidade uma para com a outra, né? Em relações econômicas, sociais. O que mais parecido nós temos hoje em dia, que ainda lembra isso, é uma relação de um matrimônio, né? É interessante esse tema da aliança, porque olha como funciona isso. No Antigo Testamento, Deus tira o povo do Egito, leva eles para o Monte Sinai e dá a lei dele. E diz assim, vocês são meu povo e eu sou o Deus de vocês. Só que ele diz assim, em Êxodo 19, se vocês me obedecerem e guardarem a sua parte da aliança, então serão meu tesouro. Reparem, se vocês obedecerem, se vocês forem leais comigo, eu serei leal com vocês. Ele diz isso. Parece uma aliança condicional, né? Mesmo no Salmo 111 isso aparece. Enviou ao seu povo, ele dá sustento aos que o... Ele dá sustento a quem teme. Está condicionando o sustento a quem o teme. Só que, por outro lado, na mesma Bíblia, Deus fala uma coisa que é
aparentemente o oposto. Por exemplo, o final desse Salmo 111. Aqui ele só dá sustento para quem ele teme. Quem não teme, ele não dá sustento. Ele rompe a aliança. Só que aqui ele diz que ele vai se lembrar da aliança para sempre. Aqui não tem condicional. Em cima tem. E essa mesma contradição a gente vê, por exemplo, em Juízes, né? Em Juízes 2, ele diz assim: eu nunca vou abandonar a minha aliança com vocês. Eu nunca vou invalidar a aliança que eu fiz para vocês. Eu estabeleço ela para sempre. Meus queridos, como é que a gente resolve isso, né? Como é que é? Se vocês forem leais comigo, eu vou ser leal com vocês, eu vou cumprir minha aliança, ou não importa o que vocês fizerem, eu nunca me esquecerei, eu não me esquecerei, eu não irei embora. Como assim, gente? Como resolver esse dilema? Né? É a aliança de Deus condicional ou incondicional? A resposta que eu ouvi do professor Gerson Linder no seminário, a resposta é sim. Sim. Como assim, professor? É condicional ou incondicional? Sim. A chave está no versículo 11, na palavra redenção. Uma palavra que significa libertação da escravidão. Pagar o preço para um escravo poder ir livre. Muitos casos, um escravo estava escravizado por uma dívida. E pagando a dívida, ele ia livre. Deus pagou essa conta. Deus pagou essa dívida. Deus providenciou redenção. Na saída do Egito, essa parte ainda era meio misteriosa. Na saída do Egito, esse pagamento foi feito com o sangue de um animal, de um cordeiro, nas portas das pessoas. Mas o Novo Testamento vem e isso é explicado. Isso é desvelado para nós. Jesus Cristo, infinitamente transcendental, o Logos, que está com Deus desde sempre, mas ao mesmo tempo, desde a sua encarnação, radicalmente imanente, radicalmente próximo, carne da nossa carne, perto de nós vulneráveis, seres humanos. Jesus Cristo veio, o transcendente se fez imanente. E ele veio para viver a vida que a gente não consegue ver. Os mandamentos que a gente não cumpre, ele cumpriu todos. Jesus foi obediente aos pais, porque eu não consigo ser. Jesus soube usar a sua língua sem veneno, porque eu não consigo usar. Jesus soube cuidar das pessoas integralmente, porque eu me esqueço e passo e vivo mais para mim mesmo do que para os outros. Jesus cumpriu o mandamento de santificar o dia do descanso. Jesus usou o nome de Deus, não em vão, mas sempre para louvor e glória. Jesus viveu a vida, Jesus viveu o pacto, Jesus permaneceu firme com suas promessas, porque o James Blunt nem nós conseguimos. E para pagar pelos nossos erros e nos dar uma segunda chance, Jesus ainda por cima foi à cruz para providenciar o perdão, onde ele disse: a conta da escravidão está paga, está consumado. Jesus veio a este mundo e pagou pelos nossos pecados, e com o seu perdão, que é dado a nós em cada batismo, pela primeira vez hoje para o Leonan. O Plínio recebe no batismo hoje, mas já recebia pela fé através da palavra. E todos vocês que estão conectados com Cristo, pelo batismo, independente de sua igreja, tem esse Jesus aqui do lado de vocês, para os dias ruins de vocês. Quando o dia está ruim, quando as coisas não funcionam, Deus não vai embora. Porque a aliança em Jesus com nós é incondicional. Ele cumpriu e realizou o que nós não conseguiríamos fazer. Ele nos sustenta e Ele é fiel a nós. Meus irmãos, Salmo 111, Salmo 112. O Deus diferente,
que a Bíblia nos dá e que nos dá uma vida diferente. Resista à tentação de fazer Deus uma marionete. Obedeça os seus preceitos e, acima de tudo, confie, se agarre nesse perdão de Jesus diariamente para a vida de vocês. Amém.